Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o André. Eu sou a Cris, aqui da TV Beira-Mar. Hoje a gente está com uma presença muito legal aqui, veio tomar um café com nós aqui, o vice-prefeito de Pinhal, Jorge Fonseca. Jorge, muito obrigado por tu ter vindo aqui, a gente já está conversando há alguns minutos já, e tem muita história para contar, e gostaria de deixar assim, se apresenta para o pessoal, para quem não te conhece, Jorge Fonseca. Mas em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a gentileza do convite que vocês me fizeram. Normalmente, lá em Pinhal, as pessoas têm um pouco de conhecimento, mas nem sempre a gente tem esse conhecimento geral na região toda. Então, eu sempre acho bem significativo, agradeço todas as oportunidades. E esta realmente é uma oportunidade para aquelas pessoas que não têm aquele hábito diário lá do entorno de Pinhal, saber quem é o Fonseca, quem é o gestor, quem é o cidadão, quem é o pai, quem é o ex-comerciante, quem é o vovô, né? Então, assim, eu já tenho uma mescla dessas situações, mas eu gosto sempre dessas possibilidades. E acho que é interessante para que todos possam também entender um pouco dos processos, como é que funciona, de que forma que caminha aí a comunidade, como é que caminha a gestão, como é que caminha a solução dos problemas das mais diversas áreas, né? E venho aí hoje com bastante tranquilidade, acolhendo o convite de vocês para atender o que for possível. A tua família tem uma história, vocês vieram no começo de tudo, né? Vocês foram desbravadores aqui da região. Mas antes da gente entrar nesse lado, o pessoal fala assim, que tu não começou hoje da política, tu já foi prefeito, já foi vice. Fala como é que foi teu decorrer aí da tua vida política para nós. Como a gente vinha falando aí nos minutos iniciais, a minha família, nós somos oriundos de Canoas. Eu nasci em Canoas, né, em 1959, e o meu pai lá pelos idos dos fins dos anos 60, num recomeço de vida, talvez no seu terceiro recomeço de vida, porque nós tivemos um período em Porto Alegre também. Meu pai, por motivos todos especiais aí, parentes, veio visitar a praia, e meu pai era um homem que tinha bastante de visão, e ele, quando chegou aqui, que ele viu todas as dificuldades, e como veranista que a gente veio naquele momento, a gente viu quanto era difícil, né, e a praia era, bem dizer, nada ainda. E o meu pai lá naquelas coisas do recomeço de vida dele, olha, isso aqui é um lugar onde a tendência tem que melhorar, porque aqui não existe nada e o contexto chama para que essas coisas aconteçam. E aí, decorrente do primeiro negócio que ele colocou, da perspectiva que teve, do incremento das condições básicas, que aqui não tinha luz, não tinha água, era só areia, pouquíssimas casas, madeireira só lá em Pinhal, se tu viesse para magistério, se quisesse comprar, tu teria que ir buscar. As pessoas hoje parecem que seria inconcebível as pessoas encomendarem carne no açougue, né? Por incrível que pareça, vivemos isso. Sim. Tu ia no único mercado que tinha na região, era o mercado Ponto-Chave, que era da mesma família do Madechave lá de Pinhal, e era o único local que tu tinha para te suprir de alguma coisa. E essas coisas todas meu pai foi percebendo assim, e botou lá o primeiro bar. Aí, como ele viu que ele era mais um dos que não tinha condições, ele teve a ideia de colocar um gerador de luz. E isso foi um diferencial, foi um ponto no meio do universo aí, do nada, um ponto iluminado. E aquilo, por incrível que pareça, durante muitos anos foi a referência. Daí da bebida gelada, da possibilidade de tu comprar uma carne, de tu ter um local onde tu tinha um acesso, tanto comercial como de noite, até de entretenimento, porque as pessoas vinham para aquele entorno ali que era onde tinha luz, né? O resto era só, eu acho que ninguém sabe o que é liquinho mais, né? Mas liquinho era uma coisa da época, né? Era luz de liquinho, por exemplo, né? Chegava uma certa hora, acabava a praia. Sim.
Pinhal, no centro, tinha o episódio do gerador. Tinha um gerador grande que dava luz para aquela cidade que ainda comportava. Mas chegava uma certa hora, desligava o gerador, a cidade acabou, tu entendeu? Mas aí, ó, isso é... Quem nos escuta talvez vai dizer assim, bah, esses loucos aí... História. Essas histórias lá de não sei quanto... Mas isso são antiguidades e coisas da nossa realidade, né? Realidade lá dos idos de 70. Uma realidade que era uma realidade do litoral, né? Não tanta dificuldade, mas o litoral passou por essas situações todas, né? Então, a tua família então vieram para cá para assim, visionário, né? Para modificar. Um recomeço de vida, exatamente. Exatamente. E qual foi o próximo comércio que vocês fizeram além do bar? Ok. Daí, assim, ó, eu tô te falando de coisas de 71, de 72. A vida vai seguindo. Sim. Os verões eram aqueles episódios de muita demanda. E depois o inverno era um inverno cruel mesmo, tá? Transporte de acesso até Pinhal e Magistério era uma vez por semana. Televisão nem pensar, né? Porque acesso sem repetidora, nada, luz não tinha. Aí chegou aquela história da cooperativa da luz. Foi o primeiro gancho importante para o desenvolvimento dessa região. Sim. Com essa cooperativa, os comerciantes se cotizaram, pessoas tinham taxas e etapas para botar a luz, e aí houve um movimento, viabilizou a chegada da luz. E eu acho que foi o mesmo processo depois da extensão até o Quintão. Com a luz, claro, daí as coisas tomam um rumo diferenciado das possibilidades. Com isso, a cada verão sempre uma diferença, a cada verão sempre um incremento, e os negócios foram aumentando. Claro, nada de explosão, mas foram aumentando de tamanho e tudo. A gente foi crescendo e, no meu caso, já que vocês perguntam, né? Eu tive momentos que meu pai ficava na praia tempo integral e minha mãe e eu e meu irmão, nós íamos para Porto Alegre, na nossa casa lá, e ficávamos naquela história que eu chamo de ponte aérea do Palmares, né? E que a gente vinha todo fim de semana e meu pai ficava sozinho aqui. E isso durante muitos anos foi esse o elemento de vida. Fui estudar, eu estudava no Colégio São João em Porto Alegre, depois fui terminando o colégio, depois veio o período de vestibular, fiz vestibular, fui servidor da Prefeitura de Porto Alegre, concursado, e o meu pai lá nos idos de 78, 79, me fez, né, aquela coisa de pai, né, precisava de um parceiro comercial, e precisava que alguém ajudasse, eu desse continuidade nos trabalhos, e um dia me disse, tu não quer ir trabalhar comigo? Eu vou tocar os negócios, o pai já tinha o olho de diversificar os negócios, né? E aí, são aquelas escolhas da vida que a gente faz mesmo sem saber o que vai e o que não vai. Eu terminei a faculdade, eu fiz faculdade de Direito, não cheguei a trabalhar, fui estagiário durante 6 meses só num determinado escritório, e vim para a praia, aí vim morar na praia, menino ainda, também jovem, né? E aí ficamos. Meu pai diversificou o trabalho, daí do mercado ele foi para madeireira, para o ramo de madeireira, abriu aquele posto, que tem aquele posto que na época era Atlantique, hoje é um posto Charão lá em Magistério, aquele posto lá é nosso, né? E depois abrimos farmácia, uma série de coisas. E aí eu, jovem, né, daí comecei a cuidar do mercado e aí fiz também a minha expansão. Aí tive comércios em Porto Alegre, tive comércios em Canoas e fomos nessa vida aí de andar, de crescer e tudo. Meu pai com as madeireiras e eu com o ramo do mercado. Tive um comércio, mais uma loja em Porto Alegre, tive uma loja em Canoas e durante muitos anos aquele mercado grande ali, que era o mercado que concentrava todas toda a clientela de Pinhal. Com o decorrer dos anos, do crescimento, normalmente os comércios. Depois o Assum daqui de Quintão virou essa potência que era do mercado.
Aí tinha aquela, na época, vocês não sei se lembram, tinha a Rede do Sul, que tinha os poucos preços, Pinhal tinha pouco preço, Cidreira tinha pouco preço, e aí já o comércio em si começou a ser dividido nas suas fatias. Mas mesmo assim, nessas alturas nós já estamos chegando nos anos 90. Em 94 meu pai faleceu, e daí em determinado momento eu me vi, né? Já tinha casado, tinha 2 filhos já, e tomar conta desse processo todo. Então é um processo de vida bem longo, bem difícil, porque daí era um manancial de coisas significativas. E aí fui delegando também, fui agregando gente para trabalhar comigo, a estrutura foi aumentando. E lá por 94, na minha vida, depois da morte do meu pai, surgiu o episódio política. Aí então que entra a política, exatamente. Uma pessoa lá de Pinhal, o Cleiton Porto, que hoje é falecido, foi o cara que teve essa ideia. Sim. De por que nós não nos emanciparmos, né? A emancipação de Balneário Pinhal era um sonho, uma realidade e uma forma de nós nos viabilizarmos, né? Porque até então a gente sempre foi o último, né? Nós éramos os últimos. Então lá em Pinhal, por exemplo, em Magistério, vocês daqui ainda sofrem algumas mazelas desse detalhe, né? E nós lá em Magistério era o reduto final. Então, quando chegava, qualquer coisa chegava por último, as ações eram as últimas, e isso dificultava sobremaneira aquilo que a gente pensava em expansão. Como nós éramos um grupo de pessoas interessadas, de comerciantes, lá num determinado momento juntamos, aí foram 15 casais nesse processo, mais professores, mais pessoas que eram da cidade que tinham interesse, mais gente, mais veranistas que faziam ajuda em Porto Alegre. E aí que esse movimento criou força. Criando força, aí a gente foi estudar o que era possível, porque nada era assim de caso pensado, né? Era tudo ver como é que era, que viabilidade tinha. Começamos a juntar dados. A Fundação de Estatística do Estado fez um breve estudo de que seria a potencialidade do município nessa região. Tivemos alguns resultados significativos, porque não era uma coisa inviável. Nós tínhamos o reduto do imposto, que era o IPTU, tínhamos o túnel verde, que era um resgate de área rural, tinha esse misto, né? Sim. Que isso permitia que dentro de qualquer estudo que se fizesse dessa região fosse olhado com viabilidade. Isso aí foram os passos iniciais. E essa foi uma construção toda que o tempo ajudou, né? E que a nossa condição de pessoas que moravam à época de não terem simplesmente aceito e se resignado que ia ser desse jeito. A gente queria muito melhorar, queria muito crescer, queria muito sair do ostracismo, queria muito ter acesso a coisas. E que coisa boa, né? Que além do movimento ter sucesso como processo emancipatório, com a aprovação da lei, com a criação do município, com o primeiro governo estabelecido, o caminho foi fértil e nós fomos evoluindo. Então essa, em passant, é aquilo que é a realidade da nossa cidade. Um movimento eminentemente comunitário, de pessoas, de gente simples, de quem tinha interesse, e processo político foi um processo depois que entrou nas nossas vidas. Nós éramos pessoas que queríamos mudar e queríamos ter evoluir, né? Evoluir. Foi basicamente isso. Se pudesse, mas qual é a natureza de tudo que vocês passaram? Um sentimento comunitário, um sentimento de querer, tá? De querer ajudar, muito. Isso aí foi muito forte. E de todas as pessoas, tá? Do cara que ajudou sendo veranista. Nós fizemos uma vez um baile em Porto Alegre para arrecadar fundos. Nós conseguimos lotar o Caixeiros Viajantes naquela época, um clube imenso, né? Sim. Assim, foi feita uma festa significativa. Por quê? Porque daí todo aquele pessoal que era veranista veio, ajudou, comprou convite, participou, e isso era muito grande. Então, esse sentimento que uniu, né, o veranista interessado numa praia melhor, conosco que éramos os comerciantes da cidade, que tínhamos perspectivas,
E aí tinha os nativos da praia, que não chego a te dizer que foi um conflito, não chegou nunca a ser um conflito, mas eles tinham as suas perspectivas. E talvez essa possibilidade de alavancagem nunca fosse alguma coisa que era tangível para eles, tu entendeu? E isso, com o andar, a gente sabe que houve toda uma mudança da postura. Vocês sabem que no processo de emancipação tem um momento que tem o plebiscito. As pessoas têm que dizer se querem ou não, se aceitam ou não, se isso aí é do interesse ou não. E a votação foi unânime, né? Então, foi uma coisa que... Convencer os nativos. Sim, e eles participaram também, deram colaborações. Quando houve essa divisão daquilo que Cidreira nos deu, servidores que eram de Tramandaí ainda, depois de Cidreira, vieram para nós. Tivemos 28 servidores que vieram para nós. Então, assim, todo mundo teve parcela. E se alguém contar essa história, não é uma história com dono, não é uma história de privilégio, não é uma história de protagonismos individualizados, não. Eminentemente foi uma construção, tá? E é uma construção de pedacinho por pedacinho. E isso sempre é um motivo de satisfação, tanto de contar essa história, como ter feito parte, e saber que, de alguma forma, isso aí, um dia, essa é a história real que vai ficar para os tempos, né? Alguns malucos lá, né, se juntaram para construir essa história aí. Que seria do mundo sem os malucos, né? Isso aí. Isso foi um pouco do nosso dia a dia, um pouco daquilo que nos fez estar aqui hoje, né? Cada um com as suas derivações de vida. Tem gente que foi muito à frente, tem gente que não quis mais, já tem gente que já nos deixou, que não nem está conosco mais nesse processo de vida, né? Porque os anos vão passando e tudo, né? Tinha gente que já era idoso naquela época, nós éramos ainda uma gurizada, mas tinha todo tipo de gente participando. E o lindo é que, por mais que a gente vá buscar lá atrás, os registros são muito significativos. Eu digo assim que é uma história bonita. Sim. Então, hoje, quando a gente fala da política, a política ela meio que deixa as pessoas com o nariz torcido, né? E até então, essa história ela prescindiu de política. Tinha política social, política de agregar, né? Mas não tinha política partidária, não tinha política de interesses, não tinha essa coisa da disputa e querer espaço no teu pescoço, ou te apertando, né? E isso talvez tenha dado a característica que eu te digo da maior qualidade do momento emancipatório. Porque era todo o pensamento era num ponto só. Era aquele ali e isso ficou como marca muito forte. Com certeza, qualquer resgate era isso aí. Muito bonito. Era isso aí. O seu primeiro mandato como prefeito foi em 2005, né? Como prefeito, sim. Tá, então assim, 2005 para agora, a demanda era outra. Né? Realidade agora, sim, agora nessa modernidade. Financeiros e tudo. O senhor se lembra qual foi as primeiras ações como prefeito na época? Bom, eu precisaria contar um pouquinho para vocês do que foi, e eu tenho que fazer essa referência, porque senão a gente se apropria de algumas coisas boas e a gente esquece quem lavrou a terra, entendeu? Mesmo eu tendo sido parceiro do Furini pai, ele teve o mérito de lavrar a terra. Sim. E quando eu digo isso, eu digo com bastante tranquilidade, porque é uma verdade. Quem é que sabe que hoje na Avenida Itália, nas imediações da prefeitura, tu atolava os pés até o joelho no lodo e no musgo verde aí? Era a realidade que nós tínhamos. Então, assim, cômulos de areia imensos. Ali aquele parque da prefeitura, 24 horas, ali eram cômulos imensos de areia. E essas coisas, elas foram debeladas aos pouquinhos. Calçamentos imensos. O que tem de quantidade de milhares de canos que foram enterrados. Depois que enterra, ninguém sabe mais, né? A drenagem pluvial que foi feita, as passagens. Para vocês terem noção, o túnel verde, da época que eu falo, trabalho escravo. Habitações, coabitação de famílias
essas empresas, essas pessoas que vinham para trabalhar nas matas de extração, é tipo isso que vocês veem agora que aconteceu na Serra e tudo. Só que naquela época não tinha DRT para estar fiscalizando. Era muito difícil. A questão da saúde inexistia. O postinho de saúde de Pinhal da época era lá naquela torre redonda lá que tem, tinha uma casinha do lado ali. Ali era o posto de saúde. 3 salinhas. O posto de saúde para uma cidade. Então, aí quando tu pergunta, né, e voltando à tua pergunta, Furini fez muito dessas coisas, tá? Fez muito disso, de plantar. Quando eu entrei, já me coube o quê? Eu já tinha uma cidade semi-consolidada, nós tínhamos uma cidade que esses horrores já tinham sido de alguma forma equacionados, e me coube, como eu digo e conto sempre, colocar algumas flores. Então, por isso que no meu trabalho e no meu desempenho de um mandato e outro, a gente arrola as obras. Porque daí eu não precisei mais, mesmo que eu tenha feito muito, de trabalho de ruas e tudo. Sim. Mas aí eu pude fazer colocar os equipamentos. Furini deixou para mim aquele posto 24 horas, que até hoje é o mesmo lugar. Eu fiz o Conselho Tutelar, daí eu fiz a Casa de Passagem, daí eu fiz o CRAS, o CRES. Aí a gente foi para os PSFs. Daí a gente começou a colocar os instrumentos, tu entende? E aí, gradativamente, minha primeira obra entregue foi a Casa de Passagem, uma parceria com o Fundo da Infância e Adolescência da Petrobras. Fomos buscávamos parceria de todos os lados. Nem era do governo. Não, capaz, nada de dinheiro do governo, foi uma parceria, o Fundo da Infância. Eles me deram na época 80 mil reais. E a gente fez a Casa de Passagem. A promotoria já nos exigia que a gente tivesse lá uma casa-lar para os menores, porque era muito, muito grande o número de conflitos, de situações que necessitavam, né? E aí sim. E aí começamos a botar os equipamentos. Aí, por exemplo, na 2005, 2006, eu consegui fazer o prédio da prefeitura. Para nós aquilo era foi uma porque o prédio era lá naquele supermercado antigo que tinha lá em Pinhal. Então, quando a gente conseguiu mudar, eu na época gastei 300 mil reais para fazer aquele prédio. Era um caixote. Eu digo um caixote, as pessoas ficam bravas, os arquitetos que enlouquecem. Mas assim, era um caixote e nós fizemos a divisão, fizemos as divisórias. Sim. E funcional, barato, não nos onerou e nos resolveu a vida. Viemos para um local, olhe bem também esse detalhe aí que é importante, mérito da arquiteta da época. Trouxe para o centro do município a equidistância entre a fronteira do início e o magistério. Ali é o meio do caminho. A cidade descentralizou. A cidade se consubstanciou naquela área ali. Tirou muito do comércio de um lado, trouxe para cá, não ficou tão longe de magistério, e a gente começou a ter vantagens com isso. Hoje é uma área completamente integrada no tecido urbano, está dentro dessa rotatória toda que é feita, das caminhadas e tudo, né? E muito significativo, porque daí agregou valor no território e tudo, né? Mas te respondendo, então, é isso, tá? Eu sempre digo que me coube algumas flores, tá? Muito embora o mérito de quem arou a terra e que fez o terrível que era o prefeito Furini, teve esse mérito. Se o senhor pudesse voltar no tempo, tá? Na sua gestão lá, o que o senhor faria, assim, mudaria nesse período? Pois é, a tua pergunta é uma pergunta que ela é inteligente, porque ela faz a gente repensar situações. O que eu vou te dizer? Quando tu vive numa região que tu tem muitas opções, tu até pode te dar o luxo de fazer escolhas. Não quero por essa linha, quero por essa, vou investir em tal área. A gente não teve essa escolha. A nossa escolha era caminhar numa coisa de infraestrutura básica. E nós sempre fomos básicos. As pessoas conhecem dinheiro, para tu ter uma noção. O primeiro orçamento de Pinhal lá com o meu parceiro foi 1 milhão. 1 milhão. Orçamento de um ano de uma cidade. Nós não tínhamos nada. Nós não tínhamos um computador, nós não tínhamos nada.
Recebemos da Receita Federal 2 computadores, eu trouxe 2 calculadoras de mão, daquelas de mão para contabilidade. O cara, um funcionário antigo ajudou a fazer as divisórias da primeira prefeitura. Então, para tu entender como é que era. Tudo começou do zero. Quando a gente chegou nesse patamar aí, então não tinha muita escolha. A gente tinha que melhorar. Quando inviabilizou onde a gente estava, a gente tinha que partir para frente. Quando a gente começou a botar o pescoço para fora, como eu digo, os órgãos de controle e tudo queriam que a gente implementasse as condições. Quando a promotora entendeu que a cidade estava existindo, ela queria os controles. Ela queria um conselho tutelar, ela queria uma casa de passagem, aí eles queriam a saúde que tivesse atendimentos básicos, e a gente foi demandando, foi sendo demandado. Quando tu vai sendo demandado, tu não tem muito direito de fazer escolhas. A única coisa que eu posso te dizer, e daí não é pretensão minha, mas é uma constatação, a gente não fez escolhas erradas. Nós fomos básicos. Ah, vocês não tiveram rompantes de megalomania e querer botar frufru aqui e fazer... Não, a gente trabalhou sempre no básico, tu entendeu? E esse básico nos dá hoje o respaldo que a gente tem. Por isso que eu, no aspecto político, se é que eu posso também fazer um adendo aqui, existem muitas discussões sobre o aspecto político, o que é prioridade dentro das cidades, tu entende? Por exemplo... Se eu puder te dizer, eu fui, sou e serei frontalmente contra, até que nós tenhamos um outro patamar de fazer gastos que não sejam os gastos obrigatórios e os gastos necessários. Enquanto a nossa saúde não tiver o atendimento que precisa, enquanto a educação não atender da forma que precisa, enquanto a tua infraestrutura for atolada, que nem a gente está em muitos locais, eu não posso me dar o direito de gastar 1 milhão num evento, eu não posso fazer uma construção porque fica bonito na beira da praia. Minha ótica, tá? E respeito às óticas todas, até porque eu também reconheço contribuições. Só que assim, eu nunca fiz essas escolhas, eu nunca tive o direito de fazer essas escolhas. As escolhas eram estas. Por exemplo, eu acreditava muito em urbanização, calçamento. Eu fiz muito, mas muito mesmo. E muito ainda tem que ser feito. Por exemplo, quem é que se preocupa em drenagem urbana? Por exemplo, um dos primeiros planos estruturantes que eu fui buscar foi o plano de drenagem pluvial. Estamos usando hoje, na atualidade, agora saiu o edital essa semana para o governo do Conexões e o Drenagem, que vai dar recursos para ir para o estado todo. A gente está usando os planos altimétricos da drenagem daquela época que a gente fez. Por exemplo, quem é que queria gastar na época 60 mil reais para comprar o serviço de um plano de drenagem para a cidade? Mas eu sei te dizer, nós temos 7 bacias de declividade na cidade, atendemos uma, que foi a da Pampa, e durante a cidade eu tenho 7 locais onde as águas elas se convergem. Então isso, tem as alturas, a partir dali eu consigo, eu não tecnicamente, mas os engenheiros, os arquitetos, conseguem enxergar esse andamento, a forma, como é que é e tudo. Então, são essas coisas, tu entendeu? O César, o prefeito César, agora, essa semana foi ontem, foi naquele evento de Cidreira, do lançamento da estação de tratamento de esgoto. Sim. Aquilo que o César viu lá em Cidreira e que eles viabilizaram, para nós vai ser 2028. Mas eu tenho comigo, e tenho lá, o plano de concepção do esgoto, quando ainda não era dessas soluções, micro soluções e soluções hoje mais concentradas. Eu ainda tinha soluções que seriam expansão para a beira da lagoa, bacias de decantação imensas, tá? Que era o plano do esgotamento de Balneário Pinhal. Só que hoje isso se tornou irrelevante pelos novos planos, pelas usinas compactas. E hoje, então, para vocês saberem, o esgoto tão esperado de Balneário Pinhal, que hoje não tem 1 metro de esgoto, nós teremos a partir de 2028. Por quê? Porque Cidreira fez lá a ETE, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, e o bombeamento vai ser em Pinhal. Então, ali em Pinhal, num local que nós já detectamos e fizemos a transmissão da área para a Corsã, ali eles vão botar as estações de bombeamento. Pinhal vai bombear o seu esgoto para a central de Cidreira. Nós não teremos essas estações de tratamento. Sim. Eles vão estar lá por uma solução técnica que a nova concessionária, a EGE,
junto com a Corsan, né? Eles entenderam que é a solução. Então é isso aí, é uma evolução de coisas, são novos tempos. E voltando então, o que eu não faria? Eu não consigo te dizer assim que de alguma forma eu abomino tal coisa, tal situação. Faria diferente. Posso te dizer, e aí sim, aí é um reconhecimento meu. Talvez pela idade, e talvez pela minha criação, e talvez a minha visão sempre de resultados, eu tenha sido afoito em alguns momentos. Eu tenha sido um cara que não tive aquela paciência de, talvez... O meu ritmo era o ritmo do meu comércio, era o ritmo da minha vida, era o ritmo que eu trabalhei uma vida toda com o meu pai, aprendi isso. E às vezes quando tu traz isso para a política, te dá alguns dividendos que não são os melhores. Por exemplo, eu nunca fui reconhecido como alguém que cometia atrocidades com servidores, mas eu era um cara que eu gostava das coisas certas e eu sempre cobrei. E a minha marca, e aí vocês podem perguntar onde quiser, era sim e não. Eu não tinha enrolar. Se eu podia, vamos, se não dá, não dá, e deu. Eu não fazia o meio campo. O meio campo, aquele social do vem cá, te beijo, te abraço, te enrolo e não sai. Então quem me conhece sabe, aquele louco lá sim ou não. E isso me deu muito crédito, tu entende? Porque as pessoas, assim como eu vim aqui piar, a minha trajetória está escancarada. Então ninguém pode dizer o que eu não sou ou o que eu não fiz. Só que esse tipo de coisa me deu uma marca. Então, se eu pudesse te dizer assim, hoje, com 66 anos, com visão de vida diferenciada, sabendo como é que funciona o processo político, sabendo como que tu tem troco aqui, troco ali, talvez eu não fosse tão afoito e tivesse um pouco mais de paciência, tá? Paciência no processo, não em não cobrar ou não ser aquele cara que queria as coisas que dá forma. Mas eu teria um pouco mais de calma, que talvez isso o tempo me deu. Hoje, por exemplo, e aí volta para a atualidade. A minha estada junto com o César é um rapaz de 30 e poucos anos, eu um velho de 66. Hoje eu consigo sentar e me resignar ao meu local, que eu não sou mais o primeiro, eu tenho que dividir situações, eu tenho que nivelar as coisas, eu não tenho nenhuma dificuldade de encostar com ele e dizer, podemos... é isso, ou o que tu quer, ou de que forma que nós vamos, e isso é um exercício que talvez aquele Jorge lá nunca fosse fazer, entendeu? Mas isso o tempo me traz, o tempo me trouxe, e acho que é um dos grandes diferenciais do que nós estamos vivendo já nesses 9 meses. Não pensa que é fácil, tem hora que parece assim que o quilo ferve, mas é assim que vai ser, e é assim que a gente vai conseguir. Porque eu sei o que me cabe, as pessoas, eventualmente, né, eu mesmo como vice-prefeito, eu não fico só naquele cargo de representação, ou para quando precisar, eu respondo pela Secretaria de Planejamento e passa por mim 80% das ações da Prefeitura, em termos das realizações, passam pelo meu setor. Tenho lá 4 arquitetos, 2 engenheiros, tem um menino administrativo, tem um cadista lá que só trabalha com desenho, tenho mais 2 servidores que trabalham na questão da aprovação de plantas e tudo, e a nossa secretaria ela é efervescente. Então assim, é a minha contribuição. Lá sim, lá tem um pouco do meu andar, tem um pouco daquilo que eu sou, mas para o acréscimo das coisas, tá? Para andarmos para frente. Mas é isso. Talvez eu não fosse tão afoito. O senhor se considera um político de gabinete ou de rua? E como é que funciona na praia? Se o senhor, nessa interação de sair para a rua e conversar com as pessoas, o senhor tem um ciclo ali. Tem o morador, que passa o ano todo, tem o turista morador, que tem casa, né? Mas vem geralmente só na praia, ou às vezes no meio do ano, e tem o turista que só vem no final do ano. Como é que é as demandas deles separados, assim? É muita diferença? Vamos por parte. Não sei se vocês sabem disso, mas uma marca também, eu trabalho de porta aberta. Todas as terças-feiras dos meus 8 anos foram de porta aberta. Literalmente, tá? Sim. Literalmente. Se a senhora chegar lá, a senhora vai ver que a menina só vai dizer assim, ó, lá no fundo do corredor, a minha porta é aberta. Eu atendo nas terças-feiras a comunidade.
Ah, mas eu quero saber do imposto, se eu puder, eu encaminho. Ah, eu quero meu exame que não deu. Ô, ligar, ô secretário, pá. Então, assim, eu não faço outra coisa nas terças-feiras a não ser atender a comunidade. E isso, cara, tem gente que não gosta muito dos meus métodos, mas assim, ó, eu não tenho medo das pessoas, tu entendeu? Porque no momento que tu é predisposto e Sim, tu deu teu nome? As pessoas entendem. Então, assim, ó, nunca me escondi, tá? Isso aí, se alguém... Fonseca fez volta lá. Nunca. Agora, é sim e não, tá? Sim. Posso, não posso. Ah, eu quero um emprego porque não sei o que. Cara, atualmente eu nem posso dispor de emprego. Quem dispõe de emprego lá é o César. E eu sei quais são as condições e sei as dificuldades. Quando eu podia, eu sabia da minha impossibilidade, não existe mágica, e eu criei mecanismos. Por exemplo, fui eu o autor das frentes emergenciais do trabalho em Balneário Pinhal. De 6 em 6 meses eu tinha equipes de 50, equipes de 100. Eu trocava, eu rodava as pessoas necessitadas. Sim. E de alguma forma eu ia atendendo. Eu tinha etapas de cursos diferenciados. Eu sou um adepto da qualificação profissional desde lá de trás. Agora, quando a gente abriu, 3 meses atrás, como é que é o nome? O Centro Municipal de Qualificação Profissional, ali onde era a SAP, foi uma das primeiras medidas que eu pedi para o prefeito para a gente retomar isso. Porque, veja bem, se estabelece uma empresa na cidade, eles buscam 500 currículos e a Colombo não conseguiu arrumar 20 no patamar deles. Isso implica basicamente na qualificação profissional. Isso é uma situação que a gente tem que trabalhar, que não pode te esquecer disso. É um investimento. E aí, mas como? É isso aí. Por exemplo, o curso de corte e costura. Tá? Mas corte e costura, 300 mil anos atrás. Cara, as pessoas... Curso de padaria, eu tenho uma padaria montada dentro da SAP lá numa sala. Montada, uma padaria. Faz pão para mercado, faz bolo, faz cuca, faz tudo que tu quiser. Ali as pessoas são treinadas. Eu te duvido se tu sair em Pinhal hoje, se nos mercados que tem, se não tem gente que foi formada a partir daquelas oficinas ali. Então, tô dando exemplos assim, simples, tá? Mas é a nossa realidade. E isso faz com que, de alguma forma, tu vá tendo resultados, tu entendeu? Eu agora, aí eu mesclo um pouco daquilo que foi lá nos primórdios e a coisa para frente. Hoje ainda, eu fiz uma fala com uma consultoria, onde eu quero começar, antes do final do ano, a discutir as soluções, tipo assim, como se fosse um hub de inovação em Balneário Pinhal. Quero usar economia criativa, quero usar situações da qualificação, quero fazer uma mescla dessas coisas, da modernidade, trazendo, deixando de ser só lá a qualificação lá de trás para coisas novas. O prefeito me autorizou, eu quero ver se instalo um comitê de pessoas, de gente que vai tratar disso e vai discorrer sobre isso. Até o final do ano vocês vão ver notícias aí. Por quê? Eu tenho a pretensão de achar que, mesmo Pinhal não tendo essa expertise, mas nós vamos conseguir criar um ambiente favorável para que nós possamos botar a cabeça para fora. Dando as voltas agora com o plano de desenvolvimento econômico do município. Estou com a missão de criar o plano municipal de captação de investimentos. Então, tudo ferramenta que nos bota a atualidade. Não posso falar em... Por exemplo, vocês sabem que o cabo, viram falar disso? Sim, da internet, né? Da internet está entrando por Pinhal. Que legal. Tá. Então, assim, nos escolheram por causa da batimetria do mar, tá? Não foi por nossas caras, não foi porque Pinhal é verdinho, não. Foi porque o mar aqui na frente tinha essa característica e aí escolheram. Mas, da agora em diante... se eu tiver situações, se eu tiver boas políticas, se eu tiver boas relações, se eu for buscar qualificação para uma série de coisas, eu posso daqui a pouco ser uma das cidades que vai se habilitar para receber um data center aqui, entendeu? Hoje nós teremos um data center ali, mas só de passagem do cabo. Então, não sei se você sabe, estou construindo um prédio grande ali atrás da Escola Diogo Penha, que é onde o cabo que entra... vai se alicerçar para, a partir dali, chegar a Porto Alegre e tudo. Então,
Isso é o futuro, tá? Hoje, Fortaleza é o local na costa brasileira que recebe mais de 15 cabos marítimos e se tornou a central brasileira dos data centers. Sim. Quem diz que o litoral gaúcho, por ter essa situação já favorável da batimetria do mar aí, e que é a área mais adequada para a entrada, e casualmente Pinhal foi o escolhido, daqui a pouco nós podemos ser o desaguadouro de quantos desses, né? Sim. Esse é da meta do Facebook, mas pode ser de outras empresas, de outras ramificações aí que nos façam poder vir. E aí, estou te falando de coisas antigas, de coisas simples e de coisas à frente, tá? Então, a gente tem vivido um pouquinho dessa efervescência e essa mescla de coisas que a gente está podendo viver. Eu sei que eu não posso só ficar naquela coisa do antigo e eu sei que eu tenho as limitações do novo, mas o exercício nós estamos fazendo. Tem que se atualizar, né? E me diz um pouquinho sobre essas oficinas que eu achei bem interessante de qualificação, né? Para profissional, né, das pessoas mesmo se qualificar. É gratuito? Como é? Sim, Só para o pessoal de Pinhal? Não, é livre. A gente não faz nenhum tipo de... Se as pessoas de alguma forma se apresentarem lá, o Jefferson Bitello, que é o rapaz que é da coisa, leva em consideração, analisa sem nenhum problema. Por eu ser um botequeiro, na essência... tu vai dizer assim, tá, mas por que tu inventou corte e costura? Por que tu inventou padaria? Por que tu inventou essas coisas básicas? Primeiro porque eu vivi isso, tá? Eu também vivi isso. Daí eu sei que hoje em dia é difícil a gente achar uma costureira, né? E talvez, se a gente não investir nos próximos costureiros, a gente não vai ter roupa pro futuro. Na época, se eu te conto a história, vocês vão dizer assim, tá, mas porra, que uns troços loucos, né? Eu consegui no MDS, na época, lá por 2010, mais ou menos, 50 pila. As emendas parlamentares eram de 50 mil naquela época. Mas 50 pila hoje não dá para nada. Tá? Com 50 mil naquela época, eu comprei 24 máquinas, desde galoneiras a overlock e máquinas de costura profissional. Sim. Cara, eu fiz eu e o Palharim e o Guto, que era o cara do Sebrae que me ajudava. Nós fizemos um ateliê de botar inveja em qualquer lugar aí. Trouxemos uma consultora e ela escolheu uma das nossas mulheres, das nossas senhoras da cidade, que tinha habilidade. Daí foi a Ana, que até hoje trabalha conosco. A Ana aprendeu cortar, aprendeu moldar, as modelistas vieram para nos ensinar coleções, faziam exemplos de treinamento para fazer lençóis e coisas para o posto de saúde, faziam uniformes para o pessoal trabalhar, e essas coisas nos deu essa situação toda. E isso pegou de um jeito que não tem como, cara. Quem não? Eu de 6 em 6 meses, nós fazíamos turmas novas. A padaria. Eu trouxe um senhor que foi instrutor do Senac. Há muitos anos, morava em Cidreira. E quando eu convidei ele lá, ele disse, eu sei. Cara, sabe aquelas coisas que tu dá o tiro e tu acerta? A gente montou a padaria dentro da escola Luiz de Oliveira e o tiozinho lá veio trabalhar. E o tiozinho era tudo de bom que tu pode imaginar. E ele era o cara da relação social, da interação com as pessoas. Ele era um cara que ensinava vida, era um cara que dava exemplo de profissionalismo, era um cara que ensinava a fazer pão também. Sim. Tu entende? Exato. E se eu te disser o que é o resultado disso, chega em qualquer mercado desses aqui da região e vê se não tem alguém que não fez formação lá. Eu canso de ouvir... comecei a trabalhar nisso, abri uma confeitaria lá no Parque dos Maia, em Porto Alegre. Cara, sabe da onde? Eu comecei lá em Pinhal com vocês, lá na Escola Luiz de Oliveira. Então, assim, isso é a missão, isso é o resultado, e isso é o motivo de satisfação. E o que é isso? Dinheiro público, cara. Eu não fui bonzinho, não fui querido, não tirei do meu bolso. Eu usei dinheiro público para uma coisa que frutificou, que é boa, entende? Então eu acredito muito nisso. Qualificação profissional. Eu não cheguei a falar para vocês aqui, depois que eu saí do meu período, eu tive alguns voos, né? Eu fui trabalhar em Porto Alegre no governo do estado, no governo do Sartori. Eu fiz parte de uma equipe que era da Fundação dos Recursos Humanos.
E depois, por uma questão do destino, né, o destino sempre presente, eu virei presidente da fundação. Fui responsável pela extinção também, um ônus, né? Mas eu estive aí. E depois, por causa da equipe, por causa das pessoas que eu conheci, o prefeito de Osório, no governo de 2020, quando ganhou lá, me convidou para fazer parte da equipe. E aí eu fui trabalhar lá. Quando eu fui trabalhar lá em Osório, eu tive a oportunidade dessas coisas todas. E aí a qualificação profissional de novo veio. Fiz consulta popular, captei grana. Cara, a gente trabalhou muito isso. Só que Osório é uma cidade onde, uma vez por semana, se eu ia olhar lá, tinha 20 empresas que tinham vindo se instalar, desde pequenininha até grandes empresas. Então aquilo era uma efervescência de necessidade. Tinha uma associação comercial muito pujante, onde as pessoas queriam muito, precisavam muito. Tu ligava para Ácio lá, e os caras te diziam, cara, eu não tenho uma demanda aqui de 10 padeiros, nós temos um açougueiro, nós precisamos não sei quantos, auxiliar de crediário, não sei quantas lojas do comércio, e essas coisas todas, e a gente foi trabalhando. Então, eu acredito muito nessas coisas, nessas iniciativas, tá? Não foi da minha cabeça, não, inventei lá. Eu tinha algumas coisas que eu acreditava, outras que a necessidade disse, e isso, cara, isso dá base. Quando eu estava na prefeitura, não sei se você sabe, né? Viram falar daquele PRONASSE, aquele Programa Nacional de Segurança e tudo. Era o auge do governo Lula, ministro Tarso Genro, o ministro da Justiça, e um louco lá disse, Fonseca, aquilo lá tem dinheiro, se vocês se habilitarem lá tem dinheiro. Casualmente, essas ironias do destino. Quando eu casei, no edifício que eu morava, no apartamento de baixo, tinha um agente da Polícia Federal. Nossa. O cara era agente da Polícia Federal. E o cara virou meu amigo. Meus filhos se criaram com os filhos deles e pá. O mundo caminhou. E um dia eu estou na televisão, aparece Luiz Fernando Costa, novo secretário nacional de segurança. Eu digo, caramba, Simone, Fernando. Prontamente, né, cara? Fui a Brasília, numa coisa lá, cheguei na época no gabinete do Zambiás e disse para a assessoria dele, arruma uma audiência aí com o secretário nacional. Os caras me olharam, que é secretário nacional. Eu digo, cara, eu quero falar com o cara, eu tenho que ir lá na minha cidade, não sei o quê. Prontamente, cara, e eu, sabe aquela coisa assim, capaz, né, capaz. Cheguei lá, o louco me atendeu, cara. Não sei o quê. Não posso ficar aqui contigo porque eu tô com os governadores, mas vou te botar 2 anjos da guarda meus contigo, tá? Eles vão te ajudar, tá? Pum. 15 segundos a conversa, tá? Assim. O que ele fez? Ele chamou 2 delegados federais da Secretaria Nacional de Segurança e botou junto comigo. Disse assim, prefeito, o senhor não vai ganhar carro aqui, o senhor não vai ganhar armamento, o senhor não vai ganhar... Tá? Aqui nós vamos lhe dar a fórmula do bolo, tá? Como é que o senhor vai trabalhar essas questões de segurança? Aqui nós temos o programa PRONASSE, que tem 20 pernas. Protejo, Mães da Paz, Cultura de Paz, todas aquelas coisas de um programa social amplíssimo, que servia para o Nordeste, servia para a Bahia, servia para a Baixada Fluminense e servia para Pinhal, cara. Aí a delegada disse assim para mim, prefeito, vamos criar o Conselho Municipal de Segurança na sua cidade. Vamos fazer um projeto, na época deu 150 mil, e o projeto da segurança de Pinhal, que era um horror de necessidades, foi criar isso. Daí surgiu o Gabinete de Gestão Integrada, daí surgiu as câmaras de monitoramento, aí surgiu todo... Isso aí é uma construção coletiva que foi... Praia Grande, São Paulo, na época, era o maior vídeo monitoramento que tinha. E a gente começou a trabalhar e fez. Daí eu criei o GGI, Gabinete de Gestão Integrada. Aí nós tínhamos interação com todas as forças. Vocês se lembram disso? Que Quintão e Pinhal roubavam fio? Adoidado. Se lembram disso? Sim. Cara, as pessoas estavam desistindo da praia. Daí tu vai dizer assim, tá, Fonseca, o que tem que ver toda essa coisa? Cara... foi a partir da interação com a Brigada Militar, com as câmaras de vídeo monitoramento, que nós acabamos com o roubo de filtro, entendeu? E isso tudo começou, por exemplo, eu conto isso, às vezes esses dias o vereador nosso aqui conseguiu uma audiência com o comandante-geral da Brigada.
Aí nós estamos lá conversando, e o comandante-geral da brigada, pois é, não sei o que. Aí a gente começou a traçar essas coisas assim, falar dessas coisas todas. Cara, hoje isso tem atualidade, tu entendeu? A gente fez isso há 15 anos atrás, hoje essas coisas têm atualidade. Comandante do quartel de Osório, o cara ajudou. A gente fez projetos do Concepo, onde a gente pagava hora extra para o brigadiano, porque era só 5 PM, se tu pagasse hora extra, os caras transformavam a capacidade. Nós só pagava aluguel para os brigadianos poderem vir para a praia. Nós pegávamos viaturas arrebentadas e arrumávamos para transformar em viatura legal. Até arma, uma vez, nós fizemos um repasse para o Concepo, porque deu uma gangue que veio de Caxias e estoporou todo mundo a tiro aí, e os caras não tinham nem armamento adequado. Até isso, de alguma forma, fez. Então, eu faço essa misturada toda para vocês verem que as coisas são interligadas e a gente tem ação para tudo quanto é lado. E isso, cara, quando eu volto agora nessa simbiose aí com o César, a gente procura meio que buscar essas coisas, tu entendeu? E tentar fazer esse cômputo entre o novo e o antigo e ver de que forma que essas coisas que deram certo possam vir a ser reeditadas. Vendo assim agora uns assuntos agora um pouquinho mais específicos, mas juntando o passado com o nosso presente, né? Vamos começar assim com a causa animal. Hoje em dia já tem um programa bem amplo ali em Pinhal, né? Mas como é que era antigamente, como é que é agora, como é que é o futuro, como é que vai ser? Eu, enquanto gestor, no final do meu mandato, 2012, os primeiros, eu digo assim, as primeiras manifestações de cuidados com isso. Então, foi do meu sucessor, do Palharim, a primeira movimentação para o que nós chamamos de centro de zoonose. Que vocês são contras porque é tipo de uma prisão de cachorro, por exemplo, tá? Tu bota lá, os bichos ficam presos, por exemplo. Isso aí não é muito adequado hoje, tecnicamente, da forma. Mas era o jeito que nós tínhamos de dar conta para as pessoas. Campanhas de adoção, na minha época, nunca consegui. Não existia a cultura de, tá? Já... Eu mesmo fora do governo e vendo os governos passarem, por exemplo, Palharim depois, a Márcia mesmo, talvez com o crescimento disso aqui, também, da cultura das pessoas, da mobilização para certas situações que até então não era. Falar de cachorro não tinha esse politicamente correto. Antigamente era diferente, não, né? Até os cuidados. Tu entende isso? Sim, com certeza. Não existia essa sensibilidade. Tá? Não existia. Não era que eu era um desgrudado lá que não queria, não. Muito pelo contrário. Sempre fui preocupado. Tanto que muita grana depois a gente botou para esse tipo de coisa. E quando isso tomou proporção, por exemplo, eu quando tomou proporção mesmo, que ficou aí uma pauta, é a primeira pauta isso, sempre, né? Eu até não tive essa experiência. O César, pela juventude dele, pela identificação que ele tem, o César já foi um guri como vereador, teve muita identificação com a causa. E em muitos momentos a gente manifestou situações, ajudou e tudo. Como eu perdi a eleição de 2020, nós estávamos muito mobilizados nessa situação, já para 2020, se nós adentrássemos ao governo. Eu perdi e aí ficou. Digo isso e não é briga, tá? Mas assim, a causa foi usada muito também como bandeira somente, tá? Porque a causa, ai, que legal, todo mundo querido, bom dia, ai, pega cachorro, vai lá na frente do SAMI, pá. Só que assim, depois te finca, tu entendeu? Não era isso. E isso me desconforta de que forma? Não, eu só estou te reconhecendo que eu não vivi esse momento e depois esse momento também foi propício para algumas formas. O César já quando entrou, e já foi plano de governo, já foi, por exemplo, hoje, não sei se tu conhece o menino lá que trabalha, o William. Sim. O trabalho do William e o trabalho que eles fazem lá, com todo respeito, assim, o número, esses dias eu tive que estava prestando contas atrasada por causa do governo anterior e dos 35 mil, aquele da secretaria da esposa do Fortunati lá, que veio para as castrações. Nós estávamos às voltas, daí eu disse assim, ô William, me dá aí um retrospecto do que tu tem deles e o que não.
O William já fez 600 em 9 meses. Sim. Então, assim, o resultado não é porque o William ele é servidor de carreira, e tudo, não é porque é do governo, mas assim, ele com condições, ele com recurso, e ele tendo o setor com liberdade de fazer, com certeza. Aqui, ó, explode, tá? Explode. E hoje, se tu botar, quanto mais tu botar, quanto mais tu delegar, quanto mais tu der condições, mais eles poderão e mais poderão fazer. Nós temos hoje veterinária realmente do quadro, eles fazem, a gente tem as delegações de lugares onde fazem isso também. É feito com seriedade, tá? É feito com seriedade. E a gente sabe, não é modismo, não é nada. Hoje é pauta, tá? Hoje é pauta. Assim como tem coisas de outros segmentos que, por exemplo, hoje nós vivemos lá a semana toda, essa coisa, hoje combinou com a visita da promotora, a questão da violência contra a mulher, né? Hoje o ONP mandou para lá quase 50 pósteres daqueles dos atendimentos das mulheres, mulheres que foram vítimas de feminicídio e tudo. Então, assim, são pautas imensas, né? Coisas que hoje têm repercussão. Sim. Então, eu te digo assim, ó, que hoje a gente tem que estar muito atualizado nas pautas e nos contextos, porque tu não pode dizer, isso aí eu não quero, isso aqui eu não vou. Tem público, né, cara? Tem público. Sim. São os públicos setorizados e que, de alguma forma... Por exemplo, o que seria desse segmento ou dos animais se durante a pandemia não tivesse todo o processo de gente que trabalhou os e voluntários, o enfoque que foi dado. Você imagina o que seria a mortandade ou de que forma que seria, né? Então, assim, um exemplo atual que todo mundo sabe, viu, vivenciou, presenciou, e é isso, né, cara? É isso. Sim. Assim, ó, eu não sei se vocês já tinham por acaso um canil municipal ou não? O centro de zoonose que eu digo é lá no Rio Verde, nós tínhamos lá. Só que assim, ó, era aquele estado. O processo não é o processo que hoje qualquer cuidadora ou qualquer pessoa das ONGs entendem como viável. Eu sei que tem muitas críticas. Mas, cara, entre os bichos morrer de fome que nem morriam, ou eram envenenados nos portões. Tem gente que a consciência é zero, tá? Sim. Cachorro no portão, atira um troço lá e o bicho morre. Quanta gente vinha lá que gatinho morria, que cachorro morria por essas coisas. Então, os errantes, a gente tinha essa ação. Claro, e não eram aí milhares, entendeu? Mas a gente foi para um ponto também que essa era a solução, a não dar conta mais e tudo. Mas aí foi justamente o período onde eu fiquei fora e outros enfoques foram. Continua mais um período como degredo, lá que eu digo, o bicho era degradado lá, mas eram com comida, eram com atendimento, eram lavados diários lá o local. Se hoje tu for lá, é aceitável o prédio e o jeito. Sim. Só que as pessoas não querem mais aquela situação lá. Sim. Hoje o processo é acolher, tratar, exterminar, castrar e botar à frente, entendeu? Não mais o degredo lá. Não, é o contrário do que o senhor pensa. Eu sou contra também a canil municipal, sou contra. Eu, por mim, né, por ele também, a gente quer que doe-se para as famílias, né? Ainda com o bicho da forma que ele precisa. Isso, exatamente, porque hoje em dia não é da sua criação que o cachorro era só na rua, né, com o resto de comida, é diferente, vai se mudando os conceitos, né, as culturas, né? Então, hoje em dia, o animal faz parte da família. Ele dorme dentro de casa, o cachorro não é mais para ficar. Eu sei, meu filho lá, ele e a esposa dele, os gatos, dá os gatos beijo, é bem assim. Mas é assim que funciona. Sim, é o amor que a gente tem para dar por eles, né? Então a gente vê dessa forma, mas o processo que a gente achou bonito, que vocês já estão fazendo, já está vistoso, em 9 meses a gente já vê a mudança, é o projeto de castração. Número, cara, eu falei agora aqui, ó. E os cavalos também, porque daí a gente sabe que é um monte, né, de cavalo ali pela rua, tem gente maldosa, né? E o William me disse que vocês têm já como é que é o nome daquele que pega os cavalos lá, que fica o cavalo? Pegador? Desde o primeiro momento. Que tem daí o curral, isso mesmo, o espaço para os cavalos. E ele me convidou até para ir lá, a gente tem que ir lá ver, também visitar, porque é um jeito que vocês acharam de dar uma solução e estão dando. Ó, aí entra o louco do Jorge, tá? Mas veja bem como é que é a minha fala e como é que é.
Cara, os bichos eram trincheira ou eram massa de manobra ou políticas de blá blá blá. Sim, sim, sim. Quantos vereadores se elegeram pela causa e não fazem nada. E se elegeram o quê? Fazendo post de cachorro de cavalo solto na avenida. Meu, todo mundo tá vendo que era. Mas assim, ó, só que quando tu estás, tu não tem o direito. Já agora tu tem que ter. Então nós entramos já. E isso é mérito da equipe, é mérito do trabalho do William, é trabalho do grupo dele lá, desse controle das zoonoses em si, da condição que deram. Então, assim, tem pregador de cavalo, cara. Não é para ter cavalo solto. Não é para ir lá jogar no gabinete, solta porque não sei o que. Não, é para pagar, é para ruim, ele tem que ficar lá, ele tem que ser responsável, ele tem que ir lá fazer o trâmite de coisa. Tu não está perguntando isso, mas eu já estou dizendo uma coisa. Hoje eu vi no SESP, que é as leis que são apropriadas ao município, a Câmara devolveu, aprovada, a lei que institui novamente a história do carroceiro cidadão. Tu conhece esse projeto? Olha, eu vi em Canoas uma parte, porque eu vim de Canoas também, tá? E lá em Canoas é proibido já as carroças, né? Eles trocaram a carroça por as bicicletas, exatamente. Mais manual, né? Isso. Tá. Mas eu, como tu sabe que ainda aqui essa chegada... Sim, impactante. Ainda vai demorar um pouquinho, porque nós vivemos em condições ainda que se eu não tiver para dar as condições que talvez lá uma cidade segunda do Rio Grande do Sul deu, eu ainda tenho que ter. Então, o César, com a sensibilidade dele, pegou alguma coisa que lá de trás, que vai juntar a questão da coleta, que vai juntar a questão do entulho largado aí a ermo aí, e vai juntar com a otimização da questão do carroceiro. E esse carroceiro, ele não vai matar o bichinho, ele não vai deixar o bichinho sem comer, porque assim, a carroça é emplacada. Sim. Tu pode procurar a lei do emplacamento do carroceiro cidadão, tu vai ver de novo. Agora eles reeditaram com novos parâmetros. Então, Pinhal voltará a ter o controle do cavalo, o veterinário nosso vai dar o suporte para o carroceiro, ele vai ganhar um X real por cada carga que ele não atirar no qualquer lugar, que ele leve no transbordo. Tem o transbordo de Pinhal agora e o de Magistério também. E está juntando essa questão que é discussão que eu podia pegar pelo viés, não quero mais cavalo, agora vai ter cavalo, agora não quero cuidar, aqui nunca tem que então, ter, assim, mas da forma correta. Ainda tem mérito da gurizada que entendeu que esse meio campo ainda precisa ser feito. Volta lá nas questões dos cuidados, tu entendeu? Como é que eu vou ter um cavalo que é açoitado aí de qualquer forma assim? E atirado, que fique aí. Então, estas coisas todas, a gente procura fazer esse casamento aí. Um pouco porque já se viveu isso. Outro porque não tem solução ainda. Eu não me acho no direito, como gestor, de ser o propositor de uma situação onde eu quero erradicar a população de cavalos na cidade, onde eu sei que tem lá 15, 20% da população ainda sobrevive de um processo. Tu quer dizer uma coisa? Nós iniciamos a coleta seletiva essa semana. É um ganho em qualquer comunidade. Ainda tem o berreiro de que, porque a coleta seletiva vai tirar o nosso trabalho, porque não sei o quê. Então, assim, coleta seletiva é pauta em qualquer lugar. Mas pode passar mais cedo daí, né? Passa mais cedo com a carrocinha e leva. Faz os teus vínculos, né, com as pessoas, com certeza. Acerta com as empresas para que te guardem. Tranquilamente, é isso aí. Eu vejo isso por quê? Porque eu vivenciei isso em Canoas, né? Porque a gente tinha também a coleta seletiva, eu passei todo esse processo de desenvolvimento de Canoas. Começamos dia primeiro, tá? Então, eu vi isso aí, né? O pessoal passava antes, escolhia o lixinho lá que queria. Levou 30 anos para poder chegar próximo da coleta. Nós tivemos episódios lá no início, mas aí, tu sabe, conhecendo o processo, tu sabe, os vícios de origem das cooperativas, por exemplo. A gente teve uma cooperativa que frutificou lá nos idos de 98, 99, e o processo deturpou, né? Por quê? Porque daí chegou um esperto lá, botou um ovo de cobra no meio, e brigaram, e bum, foi. Nunca mais. O transbordo de Pinhal sobreviveu, mas a cooperativa que já vivia do transbordo na época
e que já tirava, e durante alguns meses foi fruto de renda para 10, 12 famílias, lá atrás já tinha. E até hoje a gente ainda não conseguiu azeitar o processo para que novamente o espírito cooperativado venha para um segmento desse. E eu vejo cada vez mais difícil. Agora o César teve o mérito de prometer e cumprir a coleta seletiva em Pinhal. Sim. Depois de 30 anos é uma realidade. Hoje é 3, né? 4? Hoje é o 4 hoje, né? Hoje é 3. Terceiro dia da coleta seletiva em Pinhal. Estava dizendo para o César, cara, parece mentira, né? E as pessoas, daquele aplicativo, não sei se chegou a ver o aplicativo, não, tem um aplicativo Eco Pinhal, está disponível na Apple Store, tu pode baixar, tu já acompanha, tu sabe roteiro, tu sabe dia, tu sabe que hora está passando, tu acompanha o caminhão no roteiro que está fazendo, e isso é um acréscimo. Uma tecnologia, né? Agregado. Sim. César foi atrás da meninada do IFSU lá de Osório, e a meninada que desenvolve o aplicativo vendeu o aplicativo para ser usado em Pinhal. Hoje nós estamos usando o aplicativo com essa finalidade. Acho que as pessoas ainda nem descobriram, mas aos pouquinhos então, a minha mulher perguntou, tá, que dia passa? Eu digo, baixa aí. Olha lá. Baixa aí o Eco Pinhal aí, tá, tu vai ver até onde o caminhão tá. E vocês estão trabalhando. No mesmo nicho assim de antes, depois, né? A causa autista. Antigamente a incidência era muito pouca, hoje era muito, mas não, hoje é terrível, não né? detectado, né? Sim. Como é que eu vou te explicar isso e com a mesma sinceridade que eu tenho? Cara, eu sou um velho e eu vim entender sobre autismo estando aí uns 4, 5 anos atrás. A gente começou a vivenciar coisas aí. Eu tenho um netinho, ele não é laudado, a gente teve muito medo até do processo e tudo. Ele, acho que tinha algumas coisas que ele desenvolveu, e ele me fez abrir os olhos, e aí concomitantemente minha filha, minha outra filha, e a gente entrou com algumas medidas bem boas, a fala estava um pouquinho atrasada, foi. Então, para te contextualizar, a gente quando vê essas coisas de perto, a gente tem. Agora, te confesso, eu na minha época o meu incentivo a uma escola especial foi lá na Figueirinha. Vocês conhecem lá a escola da Figueirinha? Não conheço, mas já ouviu falar. Sim. A escola da Figueirinha não era um reduto de sequelas nem de alijados do processo, não. Eu consegui reunir lá gente muito especializada, professores que foi triado assim nos 400 professores da cidade, pessoas que quiseram e pessoas que já tinham, e lá a gente fez coisas muito bonitas. Como todas essas coisas, tem gente que acredita, tem gente que não. E isso acabou, lá acabou. Quando eu volto para o processo, quando eu comecei a vivenciar essas coisas, quando a gente começou a ler, quando eu fui entender o que era seletividade alimentar, o que era atraso de fala, o que era os movimentos, essas coisas todas, me deparei que o César, já vereador, era muito atilado com isso. E ele trabalhou muito essa questão. Hoje, 9 meses passados, de todas as conversas que a gente podia ser só propositivo, e onde a gente está resolvendo, hoje tem credenciamento de entidades que já trabalham aqui na cidade. Eu não tenho o TEACOLE da cidade, mas eu referencio fora. O César tem compra serviços. Tem o nosso, que era o CAI nosso, que tem especialidades e está lá trabalhando. E ontem ainda recebemos mais uma profissional que tem interesse em de habilitar o credenciamento e oferecer serviços também. Se eu te disser que janeiro, o griteiro e a angústia que era das mães, e hoje mas calmou, porque tem crianças que ninguém sabe, são levadas a Porto Alegre. Sim. Eu tenho gente que tem sentença judicial de atendimento e que eu tenho que levar na ACD, que eu tenho que levar em locais específicos, que eu tenho que levar para psicólogo.
Então, assim, nós estamos nesse emaranhado de coisas obrigatórias, de coisas da sensibilidade do César, gestor, coisas de possibilidades que nós estamos apropriando da região e saber o nosso número, tá? Hoje nós temos quase 300 laudados em Palmeiras. Fora todo o processo. Que está ainda em andamento. Que ainda estão em andamento. E eu te digo assim, daí eu cidadão, não eu gestor, nada. Talvez isso sempre existiu, tu entendeu? Sim. Isso ainda não era visto com olhos técnicos, não era visto, ou era colocado num emaranhado de indefinições, porque, cara, é impossível, tá? É impossível que hoje a demanda, as pessoas... É outra geração também, né? Tu tá lá na cabeleireira, ela conta a história dela e da vizinha. Daí a outra não sei o quê. Da outra veio morar e tem. Cara, assim, ó, quando o César... A gente não tem a PAI aqui, né? Porque a PAI é um voo... em Osório. A PAI é um voo que se tu embarcar, tu não pode deixar na esquina depois, né? Se tu fizer a opção, tu tem que ir e nunca mais daí, né? Então, a PAI é muito complicado. Esses tempos, a gente... essas coisas de ir nas casas, de reconhecer as pessoas, de ver os seus chamamentos. Sim. A gente se deparou que existe um segmento... Não sei se tu percebe isso. Tem um segmento que é fora dos que estão sendo assistidos, que é fora dos que estão na aula, que é fora dos que estão amparados pela PAI e que vão de transporte, e que são aqueles que estão nas casas com seus pais já há muito tempo e que eles não têm acolhimento nenhum. É o pai que cuida em casa, é aquela que é muito severa, que é contida, é aquela que eventualmente não tem nem um mínimo de congraçamento, como é que se chama? Socialização. Então, assim, aí o César Vários casos. Aí o César, durante a campanha, disse assim, Fonseca, vamos fazer aí uma fala para nós ver se a gente consegue desnudar um pouco disso. Cara, nós passamos de 40 que não estão no processo APAI, que não estão no atendimento, que não estão no Reacolhe, que não estão na escola especial. Que não estão no anonimato. Que esse é o anonimato daquele que o pai tem 40 anos, tem 30 e poucos anos, que o cara tem que cuidar, que a criança é aquela que se arrasta, que a criança... Então, assim, isso tudo existe aí num segmento que precisa ser amparado e que a gente tem que ter, que é esse que fica nesse intermédio a todas as situações. E isso não é por fruto só do que, vocês são sensíveis ou não. O César já tinha esse olho, né? E isso é uma necessidade. Num breve levantamento que se fez, a gente chegou a um número bem grande. Muito, 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 muito significativo. E é segmento que não tem nenhum tipo de atendimento. É o pai que se sente, a mãe que se sente refém disso, né? E se não... Às vezes é uma breve socialização, porque eles entendem do grau, da severidade e tudo, mas é a socialização não quer se expor, tem que ter e precisa, e isso é fundamental, necessidade. Mas isso logo a gente já vai estar enfrentando também. Sim. E vai ter os encaminhamentos devidos. Porque não é só as crianças, né? Tem os pais, as mães também, né? O amparo para isso tudo, né? A vivência toda, muito grande, muito grande. E quando a gente caminha e se depara na caminhada, aí que tu detecta essas coisas. Sim. Quando chega numa casa, tem um lá de X anos que claro, pai com a sensibilidade, mãe com a sensibilidade, o carinho, o cuidado, mas é isso aí, cara, a missão pro resto da vida. Quer fazer alguma pergunta de autismo? Não, eu já perguntei sobre as mães. Tá. Né? Então vamos ver assim, segurança pública. Eu vi agora, recente, a publicação de vocês, que vocês deram uma ampliada nas câmeras de segurança. Sim. Qual o impacto disso aí para a cidade, para o morador, para o veranista? Muito. Estes dias, tá? Esses dias, que eu digo coisas assim de 20 dias atrás. A gente, no trabalho aí, nós temos a secretaria criada, mas não temos titularidade, tá? Nós temos um profissional, é um capitão da brigada, aposentado, um cara novo, recém saiu em dezembro, o Dutra,
E ele, então, nos dá aí um incremento nessa área da segurança muito grande. Bom, nós herdamos, né, recebemos, assim, com coisas boas, ruins, maravilhosas, terríveis, a gente ganhou o Centro de Vídeo e Monitoramento, montado, uma coisa de muita qualidade, e a gente deu seguimento. Tínhamos aí 40 câmeras, hoje já estamos passando de 150 câmeras na cidade espalhadas, sim, as mais diversas, nos mais diversos pontos. Hoje nós temos câmeras monitorando frente de escola, postes, áreas escuras, áreas que a gente chama pontos negros, né, que as pessoas não enxergam, sim, beira da praia, áreas próximas das escolas, pontos de descarte de lixo. Então, assim, hoje é incrível. E com esse, daí eu vou fazer um leque, né? Aí eu estou falando das câmeras, estou falando do vídeo monitoramento. Aí, durante esse período, nós perdemos o quartel. O quartel da brigada foi embora. Deixaram que desmanchasse o quartel, porque agora eu vou fazer direito. Pá. Aí, a primeira coisa que a gente fez foi visitar o coronel lá em Osório. E ele disse, se você, existe interesse do batalhão em retomar. Como quem disse, vamos caminhar, né? E vai. Prontamente. Foi retomado já. Hoje já está funcionando novamente o quartel da Brigada de Balneário Pinhal. Já existe. Então, vídeo monitoramento. Nós fizemos, através de um convênio com o Estado, foi espelhado as câmeras do vídeo monitoramento para dentro do quartel da Brigada. Sim. Hoje tem desses PMs, que eventualmente estavam na escola cívico-militar, 2 desses foram deslocados para o vídeo monitoramento. Hoje eles fazem controle. Através do convênio também a gente colocou essas câmeras, vocês já escutaram as OCRs, né? Que são câmeras que são especiais, que montam um quadrilátero de acesso na cidade e tudo que passa ali ela checa. Sim. Então hoje, por exemplo, se entrar o carro com o IPVA vencido em Pinhal, quando passar na ponte lá, a brigada já acende a luz, sabe que tem tal carro tá com o IPVA vencido. Se for roubado também. Tal carro roubado, tal carro com implicação tal. Sim. E isso eu falo aqui porque é uma informação de segurança. É uma realidade. Mas assim, isso não é o povo que sabe. Isso aqui está gerando impactos significativos. Segurança. Hoje, por exemplo, o cara brincou aí, ele já sabe, tá? Descartes aleatórios. Hoje, com a placa, a OCR pega a placa, está sendo lavrado termos esses termos circunstanciados. Mas não vai dar nada. Não é... Tem que dar. Tu vai explicar. Não, era meu carro, emprestei. Tu vai explicar. Sabe por quê? Porque são coisas todas nesse contexto pequeno, mas que dão uma... Reativamos o Concepro. Na minha época, o Concepro tinha dinheiro, nós destinávamos recursos mensais. Depois foi sendo relegado e pá. Primeira coisa que a gente fez foi reativar o consórcio em janeiro. O Concepro. Hoje o Concepro é atuante. Hoje o Concepro conduz aí auxílios para viaturas de oficina, tal. Vai começar a auxiliar agora a aluguel de PMs ou policiais que venham morar na cidade. Aposentados? Desses que são reinseridos. 2 foram para o monitoramento e outros 2 foram para a patrulha escolar. A brigada disponibilizou a viatura que ficava aí na rota para 2 policiais extras que eram oriundos da escola cívico, e eles foram para o controle escolar. Quer dizer que eles ficam variando o serviço em todas as frentes de escola da cidade. Momentos em Magistério, momentos em Pinhal, momentos no Diogo Penha, momentos no Calil, momentos lá no Sindipolo, momentos lá na Figueirinha. E hoje a sensação de segurança com isso aqui é muito significativa. E aí faz aquilo que eu tenho dito, né? Às vezes eu falo, aí tu começa na mão. Concepro de novo, Brigada Militar voltou, vídeo monitoramento, câmeras OCRs, patrulha escolar. Recebemos agora 4 policiais novos. Recebemos agora uma viatura 0 km.
Então isso... A mágica, não tem mágica. Tudo é pedacinho, tu entende? Para vir a viatura foi serviço de 30, cara que Luciano, deputado, aí tem um aí, o carteiro, o guri que era vereador lá, o presidente da Câmara, levou na brigada. Essa delegada, Nadine, muitas pessoas de todos os matizes ajudaram para que essas coisas aconteçam. E aí, tu começa a juntar as coisas novamente. Daí a segurança não é mais o território abandonado que era, tu entendeu? E isso começa a dar resultado. Defesa Civil, por exemplo. Defesa Civil, ela é desarticulada. Defesa Civil nada, era uma coisa. Então, assim, hoje... Nós estamos lá no S2ID nacional, cadastrados, nós já sabemos, nosso plano de contingência. Cara, se der uma droga aí, como é que é? Para que lado? Quem? Corre aonde? Bota aonde? Carrega para quê? Quem faz comida? Aonde que vai? Acolhe o quê? Hoje nós temos um plano fruto desse trabalho do policial que nos ampara aí, nós temos um plano de contingência da Defesa Civil. Desculpa. Como nós não temos encosta, aqui os nossos problemas são ou o vento, ou a enchente da lagoa, ou o mar um dia, que aí acaba com o nosso gosto. Daí a gente não precisa do Defesa Civil que então, resolva. Nós temos duas variáveis. A variável da lagoa enchendo, como aconteceu, ou a questão do vendaval. Nós estamos hoje habilitados. Hoje está lá o nosso mapa de inclusão na área que é destacado, já sabemos, eles sabem o que foi, de que forma é. A régua foi colocada. A figueirinha não é mais quando agora tu tiver que sair todo quebrado, que a tua casa já não presta mais nada. Quando a régua da ponte chegar no limite ali, ó, vai ser dado o sinal de alerta, que daí acabou, em X horas... A água vai estar lá no meio da figueirinha mesmo. E essas coisas todas estão sendo trabalhadas. E tecnologia. Tu viu que não tem nada de megalomania, né? Não tem nada de dinheiro que custou. Se cadastrou. Fazer o plano de contingência eu digo que o plano de contingência foi um TCC. Tá lá o esqueleto e tu vai preenchendo, tá? Quais são as escolas? Essas. Quais são não sei o que? Essas. Da onde que vai? Essas. Qual é as entidades? Essas. Quando tu preencher tudo aquilo, tu tem um plano de contingência pronto. O mapa do município que diz que a cheia é ali, tá lá, pum. Tecnicamente, se o cara lá em Brasília quiser ver aonde que é o problema de Balneário Pinhal, ele vai saber. Lá não tem encosta, lá não tem desbarrancamento, lá não tem buraco, não sei o que. Lá tem enchente da possibilidade da lagoa. Tu viu que é um rol de coisas? Sim. É isso. Ainda vou te dar mais uma dica para acrescentar aí na câmera de segurança aí, os descartes dos animais. Então fiquem de olho para quem estiver descartando. Eu domingo, sábado de noite alguém me ligou, na esquina do Orso Zang lá tem um cachorro morto no canteiro. Então assim, lá sei eu como, de que forma, o pessoal não conseguiu detectar lá. Daí o William, aí foi aquela história. A pessoa ligou, porque não se irritou de ver, ou ficou constrangida de ver aquele troço ali. Aí o William, pronto, Fonseca, vamos mandar recolher, pá. Aí tem o encaminhamento dos animais, que nem faz com as coisas que são buscadas nos postos de saúde e tudo, tem... o descarte. O descarte, tem uma empresa que não, mas eu digo assim, para os animais vivos mesmo, porque as pessoas abandonam, né? Então... fica uma atenção para isso, né? Tu diz um descarte humano. O descarte deles, abandono. Abriu a porta do carro. E jogou seu cachorro, jogou seu gato, exatamente. Porque é bom ter maiores atenção sobre isso, porque a gente evita o problema. Principalmente no verão também, né? As câmeras inibem, tá? Sim, não é bom a gente deixar o alerta para a população. Sim, e no momento que as pessoas sabem, essa do lixo, tem gente extremamente surpresa. Sim, vai me pegar. Porque o Fabiano Dutra, que é o nosso capitão, o que ele disse? Eu vou ver os mecanismos. Daí a gente foi ver qual o enquadramento possível. Então, assim, não é crime de alta periculosidade, mas é uma contravenção. Dá para conversar. E aí o que acontece? É passível da lavratura de um termo circunstanciado. No momento que tu faz isso, tu pega pela placa, tu vai chamar. O cara vai ter que vir prestar o esclarecimento.
E as pessoas ficam enlouquecidas. Mas o quê? Mas como? É desses fatos. É de uma câmera que está captando, entendeu? Então, o cara pode fazer 10 vezes e por qualquer motivo não entrou. Como a gente tem monitoramento 24 horas, tem a equipe do dia e a equipe da noite, todos os relatos de acontecimentos são relatados no final do plantão e está ali. Na hora tal, tica lá e vai lá buscar a imagem, tá? E assim, ó, isso tem servido já assim como serve para pessoas que querem informações ou que solicitam via policial, imagens e tudo, para essas situações também são bem interessantes e válidas. Hoje no Pinhal, a gente já tem uma coisa que é muito importante para o morador, para o turista, que é a sensação de segurança. A gente já pode afirmar que Pinhal já tem um cinturão de segurança onde tu possa dizer assim, olha, já estamos chegando no que a gente quer, ou ainda tem muito a correr? Eu não seria pretensioso de querer afirmar um troço desse, porque daqui a pouco 3 caras fazem uma atrocidade lá no centro e cai por terra essa minha afirmação, tá? E eu tenho muito cuidado com isso. Sim. Mas eu te digo que nós estamos adquirindo patamares de que eventualmente a gente já teve e está voltando a ter. Que é esse cuidado. Por exemplo, hoje tu não anda por Pinhal se tu sabe de onde tu saiu e de onde tu chegou. Porque se tu estiver dentro das ruas, quando tu embocar na RS, tu vai para o monitoramento. Quando tu sair em Cidreira ou tu vir aqui para Quintão, tu vai ter a saída e o reingresso. Se tu entrar, tu sair por Palmares, pela Granja Vargas, daí tu vai sair por lá, tu vai ser pego por lá. Agora, o contexto, o cara fica mapeado. Centro de Pinhal, o cara sabe direitinho qual é a porta que tu entrou, qual é a porta que tu saiu. E isso, querendo ou não, dá uma sensação de segurança, tu entendeu? Muito embora nem todos saibam que é com essa coisa. E como a gente aqui, né, nessa nossa fala mas agora vamos ficar sabendo. Bem adequada, a gente não está caçando bruxa, né? Tem gente que pega o fato em si, o fato, bateram no carro e porque é uma esculhambação, porque não sei o que. Não, aí eu... Sim. Por exemplo, vocês viram o Jornal do Almoço hoje? De vocês. Não cheguei. O Jornal do Almoço hoje relatou que nesse caso é de Ondo, aí, da mãe aqui de Pinhal, que queimou as mãos do filho. Vocês não sabem disso? A criança de 3 anos, foi isso? Não, menino de escola aí. O menino fez uma arte, né? E a mãe pegou e, como punição, queimou as mãos da criança no fogão. Uma atrocidade. Está presa a mãe. Sim. E a criança está ali agora, foi recolhida. Hoje estava na pauta do Jornal do Almoço. Se a pessoa não tiver boa vontade com os fatos e com a realidade, pode dizer que aqui é uma praia de loucos, de desalmados, de não sei o quê, que só vem para a mídia com coisa ruim. Mas, cara, contrariou a normalidade das coisas. Uma mãe cometendo um ato desses, por todos os aspectos, todas as circunstâncias. Tu entende? Então, assim, eu tenho medo das afirmações peremptórias, porque daí, é isso. Mas eu entendo que não se vive mais numa terra de ninguém, tá? Isso eu te digo. E nós já vivemos numa terra de ninguém. Nós já vivemos aonde tu vinha na tua casa e tu tinha que ver qual semana que tu voltaria para saber se ia ter fio ou não. Nada pior do que isso. Tu deixava uma geladeira aberta, estava ligada, estava tudo estragado. As pessoas daqui, assim, nessa época eu ainda não era, eu era recém no início dos trabalhos e eu era muito comerciante presente, então no meu balcão vinha muito disso. Cansei de ver pessoas que desistiram da cidade porque entendiam que isso era completamente na contramão. E né? Sim. Imagina todo mundo querendo a sua casa de praia para deixar organizado. O cara não quer saber mais disso, lugar aqui não dá. Porque, cara, conforme a área, conforme a semana, conforme o dia era limpa, né? Em geral, Pinhal Sul lá, eu me lembro que Pinhal Sul, eu sempre tive casas assim específicas, devastavam assim as redes todas. Cara, terrível, né? Sim, e aí, com um pouquinho de trabalho, com um pouquinho dos PMs, com um pouquinho de cuidado e tudo, pronto, fomos debelando com as câmeras e tudo, melhorou bastante. Bom. Para descontrair um pouquinho, praia ou campo? Cara, praia. Vivi na praia o tempo todo. Agora, um contrassenso. Tu vai muito na beira da praia, Fonseca? Daí eu vou te dizer que eu passo períodos sem ir.
mas eu não me acho campeiro. Sim. Eu sou um cara urbano, tá? E na minha escolha, praia sempre. Às vezes as pessoas mexem comigo. Rodeio, não sei o quê. Cara, tenho a sensibilidade de entender que o segmento deve ser respeitado. Temos que ter os eventos, porque é a fatia. Só que assim, ó, acho que tu não vai me ver de bombacha, nem vai me ver cavalgando. Mas tem um entendimento de... Tá, eu fui no médico, o cara chegou, mora onde? Eu digo, moro na praia. Tua saúde tá perfeita. Mas daí, cara, se eu te disser que eu passo meses sem ir na beira, tá? Eu não sei te dizer, acho que foi no verão, a última vez que eu fui pernear na beira da praia. Eu também, eu te digo mesmo. Agora, mas quais são aqueles dias perfeitos? Né? É a mão, né? Tu enche a mão, assim, dos dias perfeitos para tu caminhar. É verdade. Talvez agora, com essas coisas todas aí, caminhadas e tudo, sim. Mas eu sou muito mais praia, o convívio, até porque benzê me criei aqui, né? Mas campo não me vejo. Já esses dias fui fazer uma visita de cortesia para os familiares aí, vivem bem no campo e tudo, mas não. Não te agrada. Não é a minha praia. Se bem que a gente vive no meio, né? Vocês Sim, ali tem um túnel, isso, né? E nós também, né? Eu tive sítio no túnel durante um período, depois eu me desfiz. Me desfiz por causa das situações de segurança. Que estava acontecendo. Uma vez... Eu tinha mais quilos também. E eu rapei fora. E aí aproveitei o útil ao agradável, precisava de grana e tudo, vendi. Mas me vejo urbano. Me vejo no contexto da praia e evoluindo. No campo. É isso. E um prato preferido? Qual a tua comida preferida? Sopa! Coisa boa! Ainda mais no inverno. Eu adoro sopa também. Com essa ênfase, né? Sim. Sabe, cara, tudo que for coisas líquido, caldo, coisas ensopadas, isso aí eu tenho. É contigo mesmo. Acho que isso aí é meio de lá de trás. São reminiscências da infância e tudo. Eu fui criado durante um período pela minha avó e morei com a minha avó. Adora sopa. E a minha avó tinha um ritual, né? Entre as coisas que eram feitas de comida, o meu avô gostava de sopa. Então, sopa, tu pode esquecer. Na minha avó sempre tinha sopa. Inverno e verão. Porque a gente é acostumado a comer no inverno. Sempre. Caldeirão, tirava a tripa, aquela do fogão no meio, botava o caldeirão dentro e sopa. Ia lá na horta, lá pegava 3 cabeças de milho e botava dentro com alguma coisa. Era isso. Uma moranga lá, era sopa. Caldo. Isso, então, sempre vai ter parceiro sempre para essas coisas assim. E sou bem simples. Não, a minha questão alimentação e essas dos gostos são bem simples. Mas sopa, bem diferente, né? Mas gosto muito. Assim, já vamos... eu queria ver o que o senhor poderia passar para os turistas que estão vindo do estado todo, que estão vindo agora para Pinhal, Magistério, o que eles podem esperar desse verão, o que as melhorias... Eu faço 2 enfoques contigo, tá? Primeiro, ênfase para o turista e depois para as pessoas que vierem perspectivas, para não ser aqui um derrotista e não ser um cara que vai falar mal do seu próprio lugar, tá? Quando as pessoas enchem a boca para falar de turismo, eu tenho que fazer uma ressalva. Turismo onde tu não tem um hotel, turismo onde tu não tem os meios adequados para receber as pessoas. Então, assim, nós somos devedores disso há muito tempo, tá? Mas, minha, é dinheiro, tá? Sim. E é condição. Neguinho chega no colégio, come... Tem que comer. Meio-dia ele antes de ir embora come. Aí dá vontade de ir pro colégio mesmo, né? Mas era um diferencial. Tu acha que as famílias não têm essa percepção da necessidade? É muito importante isso. Agora, mas eu quero poupar para fazer o festival. Bom, aí é outra coisa. Acho que a gente vai ter que roubar ele para cá. Então, já começa direto na... O que o turista pode esperar? A gente tá... eu volto tudo. O nosso turista nessa temporada, eu acredito que ele vai notar algumas diferenças básicas. Talvez ele ache a cidade um pouco mais limpa, talvez ele saiba veja que os eventos retornaram. A questão comercial, a gente está tendo aí um bom incremento. A questão agora do asfalto, desse binário que vai fazer a possibilidade das pessoas entrarem na cidade por outro local. A determinação
de alguns setores na questão da organização dos espaços, comércios com alguma folga em termos de alvará. Aprovamos agora a lei da liberdade econômica, a gente vai aplicar, vai tirar um pouco desses encargos. A associação comercial tem sido atuante, vamos ter equipamentos esportivos sendo colocados, a inauguração da Praça Nova, a nova praça ali perto da prefeitura, a cancha fechada lá no Cidipolo. Então, assim, são várias situações que vão melhorar. As atividades de verão específicas, tanto do centro de Balneário Pinhal como do centro de Magistério, já foram uma diferença bem boa nesse verão, e neste agora, com um incremento de receita maior, com um gasto da Secretaria de Turismo um pouquinho maior, vai poder impactar positivamente as pessoas também. Quer fazer mais alguma pergunta? O seu trabalho, assim, ó, rende melhor cedo da manhã ou à noite? Tá, vamos lá. Excelente a tua pergunta, porque vocês vão se deparar com uma situação que é um contraponto, tá? O César e os meninos são notívagos, tá? Eles ficam lá até 2 horas da madrugada lá. A luz está acesa, tá eles lá respondendo. O César, tem 500 mensagens que eu tenho que responder. Estou fazendo lá a apreciação dos recursos, estou fazendo lá o meu, como é que chama? O Power BI, né? Que eles fazem aquele rol das informações todas, condensam, né? E eles trabalham. E de manhã, daí é o Fonseca maluco que cedo já está lá na prefeitura. Eu sou sempre, por opção, por interesse, por gostar e tudo, sou sempre um dos primeiros a chegar. Mas a minha relação nesse processo é da manhã e de cedo. Sou um cara que foi acostumado a acordar cedo e tudo, então eu chego cedo. E aí é aquela história, sempre tem alguém ligado, entendeu? Eu, por o contexto de cedo, e porque gosto de estar junto com o servidor quando ele chega ou quando ele vai embora, até por uma questão, eu entendo que até por uma questão de exemplo. E eles têm essa coisa de eles extrapolarem horários. Então, assim, não te surpreende se sábado tu chegar lá, tarde da noite está aberto lá. O César está lá ligado, trabalhando. Mas eles têm essa familiaridade com a possibilidade de mais tarde, de noite, fora do horário. E eu já sou mais daquele mas chego cedo. Para mim é cedo. Não, isso aí é um casamento que está dando certo, né? São essas coisas, né? Porque é a juventude com experiência, né? Eu acredito que exatamente. E tem tudo para dar certo. Se Deus quiser. Quantos anos tem essa parceria da família de vocês, com o Furini e com a sua família? Tem bastante anos, né? Vamos lá, então. Isso não é montado, isso aí é do acaso. Sim. O Furini pai, antes de política, antes de município existir, quando veio se estabelecer em Pinhal, ele era muito amigo do meu pai. E o meu pai era um cara que tinha uma boa relação com todo mundo aí, comercial. Então, o meu pai conhecia o Furini do restaurante. Então, a relação do meu pai com o Furini é anterior a mim, tá? E aí, quando houve o movimento emancipatório, a partir de 94, eu criei vínculo com o Furini, porque daí eu era do mercado, o Furini do restaurante, e a gente começou a ter interações. A gente tinha reuniões todas as quartas-feiras, então nós tínhamos, durante 2 anos, nós tínhamos o hábito de nos reunirmos todos antes do processo emancipatório. Nós nos reunimos para tratar dos nossos interesses, da cidade, o que nós éramos sempre relegados e tudo. Aí é o nascedouro. Mas então nasce essa questão do Furini. O César, às vezes eu brinco com ele, o César, eu lembro do César, em momentos onde nós estávamos reunidos, assim, casais, por exemplo, lá no Heron, na Márcia, no Edson lá, e o filho do Heron e o César eram tipo de uns capetinhas pulando na rua lá. Eu sou o Jasper. Essas coisas assim, tá? Então, para tu ver como vem de longe. Era desse período. As crianças se criaram juntos, os meus filhos com os filhos deles, e enfim, um grupo dominante ali, que todos foram criados juntos. O pessoal do Madechave, os filhos da Cíntia, do Jaime e tudo. Então, era um convívio fraterno e da criançada. Então, vem daí, tá? Vem desse processo aí. Se tu me perguntar, tu te tornou prefeito e vice, da onde que surgiu essa situação?
extremamente aleatória, não obedeceu nada, não teve que ser. Nós, como grupo, nos escolhemos para depois nós nos postarmos para a comunidade nos acolher ou não. Aí fomos para a eleição, fomos por todo o processo. Mas entre nós, na comissão lá, nós fomos nos acertando e no fim ficou o Furini como candidato a prefeito e eu como candidato a vice, que fomos nos apresentar para as pessoas como culminância desse processo todo, dessa construção aí, dessa emancipação. Vocês são 2 gerações, tu tem praticamente o dobro da idade do Furini. Tem, do Furini Guri? Pois Sim, é. o Furini tem 35, eu tenho 66. O Guri, ele tá com 30 anos. Pra te ver, né, que convivência legal isso aí, Vocês fizeram sabe que vocês agora fizeram assim uma observação, e mesmo em tom de brincadeira, mas eu acredito que vai ser um dos pontos positivos, sabe? Eu sei que eu tenho um histórico de às vezes de dureza lá nas minhas coisas e tudo, e eles tinham muito medo. A gurizada tinha um pouco de medo. Sim. E tanto que eu digo isso com tranquilidade, tá? Eu não fui o mais querido, tá? No momento do acerto da carreira aí para essa questão do quem vai ser o meu parceiro e tudo, eles tinham divergências sobre o fato de eu poder ser ultrapassado, pelo fato de eu ser um velho, pelo fato de eu não ter talvez um bom trânsito nessa mistura das coisas. Então, assim, eu sei que pesou bastante também. E daqui a pouco a receptividade das pessoas, porque tudo é confiança, esse processo todo é um emaranhado. Acredito que o César sai muito mais fortalecido desse processo quando, com as suas atitudes, com as suas ações, com os seus ganhos, com os seus acréscimos, e a marca dele fica em todos os momentos, ele vai ter já também uma nova receptividade. Sim. Tanto que eu já disse para vocês, né, que o meu período de encerramento do meu processo é logo, e a continuidade é eles que são aí, que estão novos e tudo, e vão dar o andamento para a cidade. Mas é uma troca de experiência, sim, fundamental. Né? Às vezes tem diferenciais, às vezes tem. Sabe que, e eu falo essas coisas também, mesmo que seja aleatório, eu me impacto muito com a rapidez deles, tá? É que eles já nascem rápidos, né? Então, assim, ó, e eu te confesso que eu às vezes eu digo, parei. Então, a lentidão, quando não é o aspecto de querer, para, não. Aí tu leva o troço e tu vai tentar filtrar, destrinchar aquilo, né? Às vezes eu digo que durante muitos anos eu não tinha tido dificuldades de perceber do que se falava. Por exemplo, vocês sabem, né, que a gestão cada vez ela está mais profissionalizada. A gestão pública hoje não é para amadores, tá? A gestão pública não é mais para o tiozinho lá que é queridinho, ou tu bota time que passa, ou tu vai ter muitos problemas. E eles dominam muito bem essa coisa da tecnologia. Por exemplo, o pintar, como é que eles querem a comunicação. É muito bonito de ver eles se pautando assim, tá? Por exemplo, tu vê que a comunicação que eles fazem é uma comunicação de qualidade, é diferente. A pauta, a forma, eles cuidam tráfego, cuidam horários, eles cuidam coloração, paleta de cores, assim, é muito... Cara, nunca vivi isso, entendeu? O máximo que a gente faz é pegar uma foto lá no Facebook e pimba. Sim. Então, essas coisas me impactam bastante. Orkut, né? Agora, tem horas que eu vejo que eles vêm buscar, tipo assim, esses dias eu tava dizendo lá, e já aconteceu, essa semana aconteceu, às vezes eles estão rebuscando coisas que deram certo, situações que podem ser repontuadas, entendeu? E aí vale para mim o reconhecimento de que eu também sei o quanto eles são ágeis, e às vezes eles estão quilômetros na frente, e também tem horas que eles têm que vir buscar situações que a experiência não permite a eles, até que eles dominem. Apesar de que tudo isso é um processo de dominação, né? Daqui a pouco ninguém precisa mais de ninguém, o bicho anda e as coisas vão, né? Mas eu tenho eu tenho a percepção da rapidez deles, e eu sei que eles muitas vezes eles ainda querem
pelo menos uma breve palavra ou uma opinião sobre ou tal coisa ou tal caminho, né? E é isso, mais uma vez, é essa simbiose aí que está nos levando à frente. E quase finalizando agora, eu quero fazer uma pergunta assim, o que o senhor pretende deixar ainda para Pinhal? Seu sonho? Que legal, que legal. Bom, alguém pode ser frio e calculista e dizer assim, tá, cara, o que tu queria com política de novo? Aí teu último tiro aí, o que tu queria? Eu queria muito ser. Queria muito. Porque eu tive uma trajetória, eu tive uma saída do poder, porque eu não concordei com os próprios meus. Fui buscar caminhos, fui acolhido na época pelo o vice-governador, ele era um candidato a deputado, me acolheu, fui trabalhar na equipe dele. Quando o governo entrou, eu fiz parte de uma equipe do governo Sartori, depois fui acolhido pelo governo Leite, permaneci como memória do processo de extinção da fundação e quando terminei o meu processo em 2020, fui acolhido pelo pelo prefeito à época de Osório. Então eu fui buscar uma série de coisas aí. E essas coisas para mim foram interessantes porque me deu experiência. Mas eu sempre tinha aquela coisa que eu estava ajudando e fiz, e eu tenho, se eu posso falar aqui, meia hora sobre coisas realizadas lá e ali, em Osório. Mas eu queria fazer na minha cidade. Eu queria fazer para as pessoas da onde eu devo coisas, para onde eu me criei, para onde eu fiz parte. Tudo que eu tenho na vida foi aqui que eu ganhei. Minha família, tudo que tem foi daqui. E eu entendo, com a experiência e os anos, não que eu vá ser querido, mas que a minha contribuição nessa minha final de caminhada, eu não estou mais pelo social, não estou mais pelo fazer um networking aí, papapá. Eu estou por atender as pessoas. Então, às terças-feiras, como normalmente eu já te expliquei, eu atendo e eu tenho muita satisfação e paciência de resolver todas as questões que me chegam. E quando eu vou embora, no final do dia, eu tenho a certeza que é um pouco da minha missão. Não mais do protagonismo, não mais daquela ilusão de que eu queria ser o cara mais corredor, nada. Mas assim, eu sei que eu tenho contribuição a dar e eu estou conseguindo deixar. Isso é meu. Isso aí não vai dar em árvore, entendeu? Isso é meu. E hoje isso me move muito forte. Além de estar atento, além de ter trabalhado coisas pontuais e tudo. Deixar essa contribuição é minha e eu tenho feito muita força com isso. Afora, tá, Fonseca, agora aterriza nas coisas que interessam geral. Vou enfrentar a questão do hub de inovação e a inclusão da cidade num processo desse de modernidade. Quero deixar organizado logo, coisa para ir para entrada de verão ou início de verão, o plano municipal de investimentos, para nós poder captar investimentos na cidade. Quero poder fazer aquilo que me frustraram, foi o Distrito Industrial, que eu deixei todo ele pronto e os meus parceiros não deram sequência, e eu vou retomar, e o César vai me possibilitar isso. Eu acho que a cidade merece um olhar de modernidade, mesmo que eu vá trabalhar economia criativa, mesmo que eu vá trabalhar coisas que não são tecnologias, grandes tecnologias, mas eu vou poder usar do capital humano da cidade para tentar saídas que botem a cidade fora das suas fronteiras. Então, assim, eu tenho essa ilusão ainda dessas realizações como um contraponto da minha atividade. Escolhi, se tu for lá na prefeitura, tu vai ver, eu trabalho lá no meio da secretaria, eu não tenho sala própria, ônibus e companhia. Eu trabalho dentro da Secretaria de Planejamento, máquina a máquina, com toda a gurizada lá. São 4 arquitetos, 2 engenheiros, mais 2 profissionais, mais um menino cadista, mais um menino que trabalha no administrativo, e a gente traça ali coisa por coisa o dia todinho. E eu gosto de estar no meio. Então, assim, é uma contribuição também. Vamos lá buscar as coisas.
Hoje eu estava atrás de como é que eu vou fazer o estudo de tráfego da cidade, porque nós vamos ganhar 2,5 milhões para fazer as galerias dali da Travessa da Pampa, do Assum ali, que enche d'água. E para fazer o projeto eu preciso do estudo de tráfego. E aí o Dyer não tem. E aí eu tenho que comprar. E eu tenho 45 dias. Tu entende? Então, assim, ó, é esses desafios que movem a gente, tá? Então, tô te dando assim um bastidor do dia a dia. Sim. Cara, isso motiva, isso é muito bom. Isso te dá vida no processo, entendeu? Mas é assim, ó, é essa loucurada aí. E te dando um exemplo, podia te dar outros. Sim, não, mas obrigada. Isso aí que tá me falando, sim, é uma forma de gratidão, né? Tenha gratidão. Por favor. Né? Então, assim, já vamos... O que eu sou hoje, eu devo a esta cidade. Sim, com certeza. Vamos, antes das considerações finais agora desse jovem senhor que está aqui, que muito educado, muito simpático e como eu falei, um jovem senhor, eu não sabia que tinha mais de 60 anos, não parece, tem muito vigor físico, muita coisa para ensinar ainda. E ajudou a fundar a cidade de Pinhal e a família dele estão aí há muito tempo. Então, assim, já te agradecendo e pedindo ao mesmo tempo as tuas considerações finais para o povo de Pinhal, o povo de Magistério. Quero dizer a vocês, tá? E isso aí eu sou um cara que eu sou muito franco nas minhas falas. Eu aceito todos os convites que chegam. E eu não tinha noção do tipo de fala ou enfoque. Quero dizer a vocês que eu fiquei muito feliz e me sinto muito à vontade, tá? Primeiro pelo ambiente que vocês proporcionam e segundo pelo enfoque. Vocês são leves e vocês não trabalham na questão do... Eu digo isso, é horrível, tá? Mas vocês não trabalham com ranço, tá? E eu, por todas as minhas experiências, eu também fui alguém que era rançoso e trabalhei com muito ranço. E nunca me deram muitas oportunidades. Eu tive que sempre trabalhar no bico e na pegada, porque eles não me davam muitas chances. Eu apanhei muito na gestão. Apanhar literalmente, tá? De as pessoas não te darem chance, não te darem espaço, não te permitirem. Então hoje, quando eu venho aqui, tá? Nessa retomada da minha questão política, fazer um relato aí, um pouco das minhas particularidades, e eu vejo que vocês fazem uma apreciação multifacetada aqui, eu quero dizer que eu saio feliz. Se pude contribuir para alguma coisa, que bom. Vocês são pessoas que me transmitiram aí bastante tranquilidade nessa coisa. E que bom que vocês, no veículo e nas publicações de vocês imprimem e imprimam essa situação, tá? Esse é um diferencial, tá? No momento onde as pessoas gostam de intriga, gostam de coisa, gostam de fazer fala, dá para fazer fala terrível aí, tu entendeu? Em 3 minutos o cara destrói coisas. Só que assim, isso não leva a nada, e eu te digo isso já pela experiência, tá? E vou dizer uma coisa que pode ser até o fecho e o pega para tu fazer todos os registros que tu quiser fazer. Se Balneário Pinhal não vivesse os episódios que viveu pelas dificuldades políticas do grupo que teve até hoje, nós seríamos o dobro de tamanho, tá? Porque nós perdemos muito tempo e energia nas nossas próprias brigas internas e dificuldades, tá? Para nós botar o pescoço para fora, a gente tinha que fazer muito mais força. E se nós conseguíssemos ter mantido a união que nós tínhamos e o quanto nós fomos assertivos naquilo que a gente queria e na forma, nós seríamos muito maiores hoje. Mas nós perdemos muita energia nesse processo. Hoje, eu te digo isso com tranquilidade. Sem interesse, sem querer acertar a figurinha com ninguém, eu não tenho dificuldade, eu falo com quem quer que seja. Mas a gente perdeu muita energia. E esses meninos que vêm aí, se eles se despirem dessas coisas, que é que a gente não deve repassar, e eles conseguirem ter o caldo bom, essa efervescência disso aí, e levarem, a cidade vai ganhar em muito. Porque, cara, fazer força contra a maré toda é muito difícil. É muito, 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 muito. E por isso que muita gente talvez não me goste. Porque eu era um pau fincado no meio do banhado e eles faziam muita força para comigo, entendeu? E eu fui longe, tá? E eu fui longe. Então, digo isso, tá? Que bom que vocês têm esse enfoque aqui, vocês são leves, a apreciação que vocês fazem é muito adequada.
fiquei feliz do convite, de ter estado aqui, e que bom que de alguma forma as nossas falas, a minha fala, repercutida por vocês, aonde vocês vão repercutir isso, sirva de alento e de informação e caminhada para muita gente, tá? Eu acho que é mais uma missão que a gente cumpre. Reconheço isso, tá? E não tenho nenhuma dificuldade de dizer. E agora, quando o livro da emancipação tiver, eu tenho certeza que uma das grandes falas que eu vou ter é essa, do quanto nós teríamos sido melhores, tá? Mas vale para lá e vale para cá. Tem que ter grandeza dos dois lados, tá? E eu reconheço isso. Sempre é um modo da gente melhorar, né? Com nossos erros e acertos temos, certeza. mas de repente por isso que não lhe dava chance, porque sabia do seu potencial. Mas obrigado pela tua presença aqui. A gente se sente muito honrado, né, de ter o nosso vice-vizinho aqui, né, na nossa cidade. Muito obrigada. E ficamos surpresos e gratos com a tua presença, né? Conhecendo melhor a tua pessoa, eu já te admiro. Que bom. E encerrando, agradecendo novamente ao vice-prefeito, já fazendo também convite para o prefeito, para os vereadores de Pinhal que quiserem vir aqui também. A gente está com o espaço aberto aqui para vocês. E constatei algo, que essa dupla está dando certo. O César Furini e o Fonseca estão dando certo, porque é como a gente fala, né? É visível. E quando a gente conversa com eles, que a gente conversou um pouquinho com o César também no CTG, e ele parece ser uma pessoa também excelente de coração, e é o que falta às vezes na política, o coração um pouquinho, né? Então, muito obrigado. Vocês sigam a gente nas redes sociais e acompanhem também o trabalho da prefeitura lá. Tem o aplicativo, né? Agora o novo da coleta seletiva. Sim, o pessoal, Ecopinhal. O pessoal acompanha lá. A gente vai deixar um linkzinho para o pessoal começar a se acostumar com essas novas tecnologias, novas tendências nossas agora, mas que bom que a gente está evoluindo como cidade, como gente, como cidadão, como tudo. E, como eu falei, né? Um jovem senhor que tem coisas que a gente não compra. Uma delas é a experiência. E a gente tem que dar muito valor a isso. Muito obrigado a todos. Até a próxima.